Seja muito bem-vinda para mais um Na Lu Podcast, a maternidade que é sobre você. Gente, vamos trazer um tema muito importante e relevante que vocês pediram muito para mim, saúde mental materna, e hoje eu trouxe uma especialista sobre o tema, uma psiquiatra, Maria Clara. Maria Clara, bem-vinda. Obrigada, Camila. Estou muito feliz que você está aqui. Também Foi difícil estou. de encontrar, de trazer a gata, porque ocupadíssima, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Pois é. Estou muito feliz em estar aqui contigo. Eu trouxe você, né? Queria trazer um psiquiatra de peso, que tivesse essa abertura, né, acadêmica mais profunda que um psiquiatra pode trazer, para a gente falar sobre realmente essa questão da saúde mental materna. A gente tem tantas dúvidas, Maria Clara, com isso. Assim, eu vejo que, apesar de, depois, principalmente do Covid, assim, da pandemia, da pandemia, a gente começou a olhar um pouquinho mais para isso. Porém, eu vejo ainda que é muito velado, falta muito conhecimento. Eu queria que você pudesse orientar a gente um pouquinho, porque assim, quando a gente está gestando, a gente olha muito a questão do bebê, do enxoval, e hoje está um pouquinho, né, a mais, a gente falando sobre essa questão de se preparar também. E a gente, desde a gestação, tem algumas mulheres que encadeiam ansiedade, porventura precisam tomar medicações. Eu queria a gente iniciar, a gente por partes, né? Lá no início da gestação. Como é que você vê essa questão dessas mulheres que têm esses indícios de algum tipo de ansiedade, algum transtorno, né? Já nesse início do gestar. O que ela pode fazer para poder se preparar para isso? Qual é a sua visão nesse início da mulher? Olha, Camila, eu acho, primeiramente oportuno, nós falarmos da vulnerabilidade da mulher diante da doença mental. Sim. Tá? Então, você imagina assim, que 1 em cada 4 pessoas no mundo vão ter algum tipo de transtorno mental. E que a mulher, a prevalência ainda é maior. Tá? Então, assim, a mulher ela é mais vulnerável a adoecer, ser acometida de qualquer transtorno mental, de quase todos os transtornos mentais. Então, por exemplo, se falando em depressão, a mulher tem 2 vezes mais chances. Em transtorno de pânico, síndrome de pânico, a mulher tem 4 vezes mais chance de ser acometida. Então, assim, transtornos alimentares, 10 vezes as mulheres são acometidas de transtornos alimentares. Então, a mulher, ela, por diversos fatores, de fato, ela é mais vulnerável do que o homem a ter algum tipo de transtorno mental, alguma doença. Então, o que é que acontece? No quesito maternidade, isso se torna ainda um momento ainda um pouco mais delicado. Porque o que é que faz da mulher mais vulnerável aos transtornos psiquiátricos? Primeiro de tudo, a mulher, durante a sua vida, sua infância, adolescência, a mulher é mais vulnerável do que os homens, do que os meninos, a serem abusadas, a sofrerem violências, preconceitos. E o trauma infantil, ele é intimamente relacionado à doença psiquiátrica. A gente sabe hoje que um ambiente negativo, né? Não precisa ser necessariamente uma grande agressão ou um grande abuso, mas um ambiente estressor na infância, com violência, com negligência, com abuso. Esse indivíduo, ele vai ser muito mais propenso a ter algum tipo de transtorno mental. Tanto na adolescência, na infância, quanto na vida adulta. O ambiente, ele é um determinante da expressão do gene. Então, muitas vezes, você nem tem um gene para ter determinada doença, mas se o ambiente for favorável àquela expressão, o ambiente estressor é capaz de ativar o DNA que vai causar alguns tipos de doenças psiquiátricas. Então, a mulher ela é muito mais vulnerável a isso, na infância e na adolescência. Sem contar que a mulher, hoje, ela tem tripla jornada de trabalho. A forma que a sociedade evoluiu, ela evoluiu em favor de um acúmulo de funções da mulher. Exatamente. Né? Então, a mulher está na rua, está trabalhando, a mulher também é provedora, mas culturalmente a responsabilidade do lar ainda se sobrecai sobre a mulher. Isso. Né?
Então, a mulher está extremamente sobrecarregada. E além disso, existe a questão biológica, a questão hormonal, que faz de nós mais vulneráveis do que os homens, né? Sim. A questão estrogênica, progesterona. Então, essas variações nos deixam realmente vulneráveis. E aí, na gestação, no puerpério, não é? São momentos que são mais delicados. Bem como nas variações mensais, os transtornos disfóricos pré-menstrual, ou simplesmente uma TPM. Né? Então, a mulher na menopausa também vai ser muito vulnerável. Então, perceba o papel do hormônio, não é? Na questão da doença mental. A gente sabe hoje que existe uma ligação de estrogênio com serotonina, entendeu? Não é nada assim tão claro, tão evidente, mas sabemos que existe, isso é inegável. Então, o que é que acontece? Na gestação, a mulher entra num processo tanto de variação hormonal, né? Muda o corpo, muda as expectativas. Vem essa questão do romantismo que você disse, né? Vem. De roupinhas, de expectativas, de sonhos. Então, naturalmente, vai ser um momento muito delicado da vida da mulher, né? E então, o que é que acontece? O ideal é que a mulher que já tenha um passado, um histórico, né, de qualquer tipo de doença psiquiátrica, ela seja orientada, tá, acerca do curso, das medicações. Existe hoje um preconceito ainda muito grande em tratar uma mãe na gestação. Perfeito você falar isso, porque existe. A gente, quando tá grávida, até para tomar uma medicação de gripe, a depender, porque a gente sabe, né, que realmente tem que ter um cuidado. Mas a gente fica, meu Deus, não posso fazer nada. E avalie se você realmente ser acomodida por alguma questão mental e você precisar. Exatamente. Existe esse tipo de preconceito e resistência, inclusive, entre profissionais da saúde. Perfeito. Tá? Mas o que é que nós entendemos? Veja só, existem hoje muitas medicações com um bom padrão de segurança na gestação, tá? Então, não tratar um transtorno mental na gestação, ela vai ofertar muito mais risco do que o remédio. Vamos dizer assim, um exemplo, qual a chance de ter determinado tipo de malformação em qualquer gestação? 2%. Certo. Se tomar a medicação, 2,4%. E se não tomar o remédio, 5 a 6%. A chance de ter qualquer desfecho negativo na gestação. Sim. Isso vai variar um pouco, eu dei uma média estimativa para cada tipo de problema, de complicação, de aborto, parto prematuro. Então, não tratar um transtorno mental na gestação oferece muito mais risco de qualquer desfecho negativo daquela gravidez. Muito interessante, minha gente, como a gente deve se esclarecer por informações realmente válidas, porque fica, às vezes é tão cultural, enraizado na gente, que é como se fosse uma certeza absoluta que você não pode tomar medicação. A gente às vezes não quer nem pesquisar sobre isso, porque é uma certeza, né? E eu vejo isso também, sabe, Camila, até mesmo em obstetras, em colegas obstetras, sabe? Mas por que você está tomando isso? É um absurdo. E até eu costumo sempre deixar eles bem à vontade para me ligar, para conversarmos, mandar artigos científicos, sabe, que mostrem ali o padrão de segurança. Porque existe esse estigma da medicação no tratamento psiquiátrico fora da gestação, imagine então dentro. Exatamente. Né? Mas, enfim, nós hoje temos muitas medicações com um bom padrão de segurança. Claro que para cada caso, né, vai ser avaliado com cautela, não é? Particularizando os sintomas, o custo-benefício, né, daquele tratamento. Muitas vezes trocamos a medicação por uma que tem um padrão mais seguro. E aí, se conseguirmos trocar a medicação até antes da gestação, isso é bem melhor. Não é? Por outro lado, também tem alguns grupos de medicamentos que a mulher fértil deve ser orientada que precisa ser trocado antes da gestação, porque sim, tem um poder teratogênico. Mas com todo acompanhamento, né? Com certeza. É muito seguro, Hoje é muito seguro e é necessário tratar essa mãe. Muito necessário. Isso. Eu já ouvi relatos, e obviamente você, acho que tem inúmeros casos, né? Que pode se reverberar em suicídio, algo pior. Com certeza. E é importante a estatística, né, de suicídio na mulher, na gestante.
eu não vou saber dizer bem agora qual que é a estatística, mas é muito importante. E tem aí outro dado também, é que a mulher na gestação, ela está sendo ali assistida pelo obstetra. Certo. Então, o obstetra ele é capaz de perceber, um bom obstetra vai perceber algum sinal, não é? Algum sinal de algum transtorno de humor, um estresse mais ativado, uma ansiedade, um insônia, alterações do apetite, da disposição, não é? Aquelas pensamentos negativos, catastróficos, baixa autoestima, menor valia. Um bom obstetra, ele consegue perceber aquilo ali. E na gestação, ela tem ali um acompanhamento médico. Só que a mulher, no primeiro ano de vida do filho, ela está muito vulnerável. É como se tivesse a revelia, né? É uma loucura. É isso que eu queria conversar com você. Vamos lá. Nos 15 primeiros dias, a dúvida que eu ouço muitas mães, eu queria que uma pessoa de posse, entendeu? Uma babadeira aqui conversasse com a gente. Nos 15 primeiros dias, o que é que a gente ouve? Depois de muita pesquisa. Existe o baby blues, que o baby blues vai ocorrer para todas, em graus diferentes. Porque eu até já vi, não, o baby blues não vai ocorrer. Não, mamozinho, ele vai ocorrer, mas em graus diferentes. E eu queria que você depois desse essa limpada aí, essa lapidada aí do que eu vou falar. E depois dos 15, não sei se exatamente são 15 primeiros dias gravados, mas que a gente sabe, 15 primeiros dias, depois dos 15 primeiros dias você vai ficar atenta. Porque se você continuar com uma melancolia fora do normal, que ela não passar, você pode ter uma depressão pós-parto. Eu queria perguntar para você, como é que é esse início do baby blues? Qual é o sintoma do baby blues? Quanto tempo ele dura? E quais são os sintomas da depressão pós-parto? Quanto tempo dura? Como é que é isso? Como é que a gente consegue diferenciar um do outro? Como é que funciona cada um? Isso. Veja só, o baby blues é um sentimento de tristeza, de angústia, uma melancolia, não é? Um sentimento de incapacidade, que não vai ser capaz de cuidar daquele neném. Que vem, que vai? Então, esse sentimento, essa variação de humor, de perspectiva, de pensamentos, né? No baby blues, ele normalmente dura poucos dias, tá? E eles, em geral, eles não têm o mesmo impacto, a mesma intensidade que os sintomas depressivos, tá? Um profissional que tenha um bom conhecimento, ele vai conseguir identificar esse baby, que não é somente um baby blues, que é uma depressão, antes daqueles 15 dias, né? Vai conseguir, porque é diferente. O impacto do sintoma é diferente. Baby blues é uma melancolia, é uma instabilidade do humor, é uma irritabilidade. Literalmente, Deus me livre quem me dera, é isso? Isso, é uma irritabilidade, ele simula sintoma depressivo, né? Uma baixa autoestima, um certo negativismo, enfim. A depressão, os sintomas realmente eles são mais fortes. E aí, o baby blues, ele costuma durar poucos dias. Então, assim, pode variar em 15 dias. Por uma convenção, se colocou que até 15 dias de sintomas leves é baby blues. E passando em 15 dias, mais de 2 semanas de alterações do humor, irritabilidade, desânimo, disposição, alterações de sono, alterações de apetite, sentimento de baixa autoestima, de menor valia, de incapacidade. Em algumas mulheres vem até aquele pensamento intrusivo de fazer mal ao neném, né? Enfim. Então, passou de 2 semanas com esses sintomas e com uma gravidade, não é, maior, e aí já se diagnostica a depressão, tá? E uma coisa importante é que para essa depressão pós-parto, os sintomas devem iniciar antes das 4 semanas de puerpério. Aí eu queria lhe fazer essa pergunta. Tem mulheres, né, que acabam, tipo assim, elas não têm baby blues, já iniciam a depressão, ao invés de iniciar... Porque na minha cabeça eu achava que eram 15 dias, ou sei lá, primeira semana, enfim, essa estimativa. Baby blues... que você passava porque é queda hormonal, na minha cabeça. Sim. Mas tem mulheres que já iniciam já com uma tendência maior, já vão inclinando para uma depressão. Com certeza, e isso é um fato muito importante, sabe? Em que nós devemos observar muito essa depressão pós-parto. Porque, por exemplo, é bem comum pessoas que têm um transtorno afetivo bipolar iniciar o quadro como a primeira manifestação a depressão pós-parto. Entendeu? Então, é muito interessante, nesse momento, ser investigado o passado
A história pregressa daquela mulher, não é? E os riscos ou alguns indícios de ser outro tipo de transtorno. Porque muitas vezes não é só a depressão pós-parto. Muitas vezes já é, assim, faz parte de outro diagnóstico, mas que naquele momento se observa como uma depressão pós-parto. Sim. Mas é muito comum mulheres já irem direto para uma depressão, não é? Só que, muitas vezes, ele vem de uma forma insidiosa. Então, começa com baby blues e outra coisa. É difícil para a mulher falar depois que deu a luz. A gente dá uma fechada, não é? É difícil, sabe por quê? Porque é como se a expectativa fosse assim, chegou uma vida, chegou um filho, e a expectativa de ser de alegria. E a mulher começa a sentir aquela melancolia, ela começa a achar que ela está sentindo algo... Errado, né? Errado, indevido. Então, ela não verbaliza logo, ela não fala, ela tem, né? E é por isso que se fala tanto em rede de apoio. Sim. Né? Porque o grande problema do sofrimento não é o sofrimento em si, é você não ter com quem contar. Né? É você sofrer sozinho. E aí o sofrimento aumenta e aumenta muito. Meu Deus, como isso é interessante. E existe aquela mãe que... Eu não sei agora, né? Você colocando isso. Se é porque ela ficou em silêncio. Ou existe aquela mãe que teve lá seu baby blues. Ok. E aí... Muita privação, porque é privação de sono, é muita demanda, né? Então, às vezes, eu vejo que as mães se confundem. Às vezes, estão até tendo depressão pós-parto, mas estão confusas, porque pensam, não, eu tô assim porque eu tô muito cansada, porque eu não tô dormindo, porque a demanda é muito grande. Como é que a gente pode conseguir identificar? Obviamente, só através de um profissional, mas ela ter essas sinais de alerta para ela, pô, eu acho que isso aqui não é só privação de sono. Porque na privação de sono a gente fica cagada, né? Fica. Eu fiquei assim. Exatamente. Eu só sobrevivi. A minha filha passou 1 ano e 6 meses amamentando. Eu amamentei ela nos 6 meses. Eu parei, porque eu estava sobrevivendo, porque ela teve associação negativa de sono, tipo... Ela se mexia, ela dormia, ela se mexia, ela precisava chupetar, mamar pra poder... E eu vi que ela tava alimentada, arrotando, aquela coisinha, bolotinha. Mas ela pegou essa associação pra dormir. Sim. E aí eu, assim, sobrevivi 1 ano e 6 meses. Falei, não estou conseguindo fazer nada. Então, essas mães que têm essa alta demanda, esse fluxo, se confundem muito, eu percebo. E às vezes estão com a depressão. Como é que eu posso identificar? O que você pode orientar a gente? Vê só, Camila, a depressão e qualquer outro tipo de transtorno psiquiátrico, eles têm como um critério básico um impacto na funcionalidade da vida daquele indivíduo. Você entende? Então, a depressão, ela de fato é uma doença incapacitante. É a doença mais incapacitante do mundo. Sim. Então, o indivíduo, porque, vamos lá, eu já fui mãe também, eu já senti isso. Então, é um cansaço extremo, não é? Tem dias que a gente pensa assim, meu Deus, eu não aguento agora me levantar. Eu não aguento. O olho, e né? A gente vai buscar forças, nem sabe, né, onde. Sim. Mas o que é que acontece? Não é só o cansaço. A depressão é um humor realmente deprimido. É uma visão negativista. Você nem tem energia, mas também você não tem ânimo. Sim. Porque eu acho isso, assim, é uma linha bem tênue, né? Energia e ânimo. Depressão, você não tem nem energia nem ânimo. Se você tá cansada, você não tem ali energia, né? Mas, se fosse em outra hora, eu faria, não é? Então, o que é que acontece? Existe um impacto importante na vida daquela mulher. Tá? Então, assim, ela começa a ter pensamentos, inclusive, assim, que não gosta do neném, que era melhor não ter tido, e que isso não deve ser tratado como culpa. Sim, né? É um sintoma e, enfim, isso daí deve ser acolhido. E o humor dela, por exemplo, ela está triste na maior parte dos dias, na maior parte das horas. Não quer dizer que ela vai estar triste 100% do tempo. Ou se acabando. Mas é uma tristeza que predomina, entendeu? E aí, não é fácil fazer esse diagnóstico. Assim, não é fácil a mulher se perceber assim, porque naquele momento o foco da vida é do neném, não é? Não é fácil a mulher externalizar e nem é fácil a família, quem está em torno, se mobilizar para pedir ajuda e fazer uma avaliação. E aí, o que é que acontece, como eu ia te falando? Na gestação, a mulher está lá acompanhada pela obstetra. Então, querendo ou não, tem uma visão médica. Um acompanhamentozinho lá, né? No primeiro ano da vida do neném, o médico que a mãe tem contato é o pediatra. Não é? Então, assim, nem sempre esse pediatra ele vai ter a sensibilidade e a atenção de perceber isso e fazer a orientação para aquela mãe, entendeu? Isso. Inclusive, tem alguns países, se eu não me engano, é o Reino Unido,
que a principal causa de morte materna é o suicídio. Meu Jesus. E o pico costuma ser lá pro 7º mês. Ou seja, ela já não tem vínculo com a obstetrícia. Uhum. Ela provavelmente não procurou atendimento em saúde mental. E o vínculo dela é com o pediatra. Deus do céu. E está vivenciando toda aquela mudança na vida dela, né? Mudança do corpo, privação de sono, né? A responsabilidade. Nem sempre tem aquela rede de apoio. Não, normalmente não tem, né? Porque hoje em dia eu vejo assim, a maternidade está muito solitária. Mas não porque às vezes as pessoas não querem, porque cada um tá no seu corre. Por exemplo, a minha mãe, ela tá trabalhando, né? Na época da minha mãe, muito provavelmente, a minha avó estava em casa, sei lá, sabe assim? Sim. Então, assim, eu vejo que hoje realmente a vida que a gente tá levando, né? Muito pressurizada, assim, e muito rápida. Sim. A gente não tem tempo de maternar e é tudo muito rápido, é tudo muito escasso e a mãe fica muito solitária. Fica. É muito solitário mesmo. E tem uma informação aí que eu lembrei agora, sabe, Camila? Essa questão que falamos, né? Você falou agora da solitude, não é? E sobre a questão do sofrer só, sem a rede de apoio, não é? Porque a gente tá falando de uma visão geral, mas imagina aquela mãe que tem aquela vulnerabilidade financeira, não tem uma rede de apoio, que não tem acesso à saúde, tudo piora bastante. E aí, o que é que acontece? Tem um estudo, que é um estudo belíssimo, um estudo de Harvard. E é o maior estudo já realizado até hoje para avaliar a felicidade. Esse estudo já dura mais de 85 anos. E aí, Harvard quis avaliar o que é que levava à felicidade. E, em primeiro lugar, né, depois de 80 anos, Harvard libera as primeiras conclusões do estudo. E aí, Harvard fala, o principal fator que predispõe à felicidade são vínculos, bons vínculos. Quando eu falo do estudo, eu vi esse estudo também. Relacionamentos, né? Por quê? Exatamente porque o estresse está relacionado à doença. Porque, inclusive, esses bons vínculos protegem também contra as doenças cardiovasculares e outras. Perfeito. Então, o sofrimento causa um estresse e a solidão é um estresse continuado. Perfeita colocação. Entende? Então, essa presença de bons vínculos, elas vão influenciar a nossa saúde mental e como um todo, desde a infância até a idade adulta. Aquele vínculo que você teve na infância vai ter um fator de bom prognóstico para você hoje. Sim. E já que você falou com o Jaque, né? Já sei, encontrei com o Jaque aqui. E você sabe da importância dessas necessidades básicas bem supridas na infância. E na adolescência, né? Sim. E aí, o que é que a gente também puxa aí já outra questão. Imagina uma mãe em depressão para prover essa criança. Meu Deus, Não é? Então, o impacto da saúde mental na vida de gerações. Exatamente. Porque uma mãe doente vai impactar gerações, não vai impactar só uma geração. É engraçado você falar da solitude, né? Complementando o que eu falei. O que acontece? A maioria das mães, eu me incluo nessa, a gente, quando tem esse impacto, porque a gente se sente culpada, então vem uma culpa sobre-humana, sobre o nosso pensar. A gente falou, eu precisava estar aqui extremamente feliz, imaculada, muito maternal. E eu estou, muitas mães, você vê, né? A maternidade pra mim modificou. E eu amo hoje a primeira infância, a maternidade. Mas assim que eu tive minha filha, eu tava até falando com o Jaque, quando eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, que eu fiquei lá, graças a meu bom Deus, mas quando eu cheguei lá, demorou algumas vezes, eu olhei pra minha filha, por que você comprou uma blusa, uma caneca que, sinceramente falando, você olha assim, um objeto, e não tive aquela. Hoje, pra mim, eu não consigo, você vê, eu me movo nisso. Mas assim que eu falei, e aí eu olhei como se fosse uma blusa, você sabe? Sim, mas isso é muito comum. E aí eu fiz, meu Deus, é minha filha, então. E essa construção foi aos poucos. E eu fiquei, assim que eu olhei como se fosse uma blusa, falei, meu Deus, tem algo muito errado comigo. Então eu tô muito probleminha aí. Esse sentimento é muito comum, né? E eu passei também isso até quando eu tive meu primeiro filho, que eu olhei assim pra ele e falei, meu Deus, essa pessoa agora que veio mudar a minha vida, é ele, não é? E até ele me pergunta, até hoje, o mais velho tem 11, ele fala, mãe, o que foi que você falou pra mim a primeira vez que você me viu? E eu disse, filho, eu falei assim, eu vou cuidar de você. Aí ele falou, você não disse
eu lhe amo, não? Eu falei, não. E de fato, a primeira coisa que eu falei foi assim, tipo, é isso que tem pra mim, então, ok, eu vou cuidar de você. Né? E o amor vem nascendo, vem brotando. Isso é também uma ideia, um romantismo, né? Que você já ama e morre de amor. Tem mães que acontece, mas muitas mães, a gente vai conversando mais sobre isso, quebrando esses paradigmas. Não, é uma vibe de uma blusa mesmo. Sim. Mas aí acontece isso, vem a culpa. E aí o que acontece? Normalmente com as mães a gente quer se proteger, né? A gente não fala, e a gente se fecha. Não vou comentar sobre isso, não vou comentar sobre a culpa, e vem culpas e culpas. E essa mãe, ela se fecha. Eu vejo muito um comportamento muito atual, que eu vejo repetidamente, assim, das mães, elas se fecharem naquele início. O que é normal, claro, você dá você se organizar ali, mas se fechar no nível não saudável, passar do normal, de se fechar e não estar bem e não aceitar. E o que você falou foi muito interessante, é que você sofre muito mais quando você sofre sozinho. Com certeza. E que é a importância do vínculo. Todas as mães, as pacientes hoje que eu atendo, quando a gente vai atender famílias, né? E eu falo, olha, se eu pudesse lhe dar um conselho para uma segunda gestação, ou para amigas mesmo que estão, eu falei, cara, não sofra sozinho. Se falasse para mim, eu ia me abrir muito mais. Claro que com poucas e boas almas, cada um tem um perfil, tem gente que é mais aberto, depende do temperamento. Mas fato que você sofrer sozinho é muito ruim, né? Com certeza. Psicologicamente falando. Com certeza. É o grande problema. Porque o sofrimento é inevitável, é inexorável, vamos sofrer de qualquer forma. Mas sofrer sozinho é que realmente adoece, sabe? E ativa cascatas inflamatórias, né? O sofrimento, o estresse, solidão. E adoece mesmo. E o que você poderia falar, assim, pensando naquela mãe que acabou de... Eu queria 3 cenários aqui para você dar uma orientação bacana pra gente. Primeiro cenário, aquela mãe que acabou de engravidar. O que ela pode se organizar ali para... Não é que ela não vá ter, mas o que ela pode fazer ali para deixar esse momento, né? Essa estrutura mais saudável. O que você pode falar também para aquela mãe que tá naquele iníciozinho, naqueles 3 meses, né? Naquela extragestação do bebê, que é de extrema demanda, tá se entendendo, que ela tá ali com aqueles hormônios mais loucos. E o que você pode falar para aquela mãe que tá com aquela criança de 2 anos que também, a primeira infância é babado, eu tenho uma filha de 3, e tá ali, às vezes, realmente se sentindo assim, meu Deus, porque a maioria dessas mães hoje, que não tem condição, que tem até um poder aquisitivo muito bom, mas para você ter uma babá hoje, né? Você requer um financeiro assim um pouco mais, né, palpável, porque você tem que trabalhar, você tem que ter uma empregada e ter babá, enfim. Então, a verdade é que muitas mulheres, a maioria delas não tem essa rede de apoio, né? Ou é a escola, ou a empregada em casa, quando se tem, enfim. É muito individual mesmo. Então, o que é que você pode falar, assim, para essas 3 fases diferentes, para essa mulher que está ali cansada, para ela não cair numa depressão? Entendi. Né? Vê só, Camila. Cuide-se. Se cuide. Se olhe. Tem uma analogia que certo dia eu ouvi que eu achei perfeita, que diz o seguinte: quando você está dentro do avião e o avião vai cair. Perfeito. Vai cair não, né? A enfermeira, a aeromoça fala assim, se o avião cair, máscara de oxigênio cairão, primeiro põe você, depois põe quem está do lado. Então, é impossível você fornecer um bom cuidado para qualquer pessoa que seja, sem você garantir o seu próprio oxigênio, o seu próprio cuidado, tá? E aí, pela perspectiva desse mesmo estudo de Harvard, se cuidar seria o quê? Fortalecer os vínculos. Né? Dar a oportunidade de ter vínculos e se dar a oportunidade de tentar conquistar e cuidar. Vínculo precisa ser cuidado, precisa, né, ser regado continuamente. Em segunda instância, vem os hábitos de vida, não é? E tentar praticar uma atividade física. Mas eu não tenho tempo. 15 minutos. Põe uma música que você goste. Que lhe dê prazer. 15 minutos que você consiga mexer o seu corpo é um remédio. E a atividade física é o remédio mais potente de toda a medicina. Não tem um remédio que você tome que vai lhe causar tantos benefícios quanto a atividade física. E não tem que ser exaustivo, não tem que ser doloroso, não tem que ser muito longo, nada disso. Então, atividade física,
tentar, dentro do que é possível, prezar pelo seu sono. Se for possível, criar uma estratégia, dependendo da rede de apoio que tiver. É muito importante tentar prezar pelo sono, lógico que dentro do que é possível, não é? Cuidar da alimentação, não é? Tentar ter algum tipo de prazer saudável, que também não precisa ser nada mirabolante. Se você conseguir associar prazer dentro daquela rotina, pensar no seu próprio prazer, porque é algo que se costuma... Tem certo tipo de mulheres que chega e faz parte da minha anamnese, eu pergunto, qual é o seu prazer? O que é que lhe satisfaz? Ficam loucos. Não sabem, né? Não sabem. Então, tentar fortalecer alguma atividade de prazer que seja. Um momentozinho só seu, nem que seja 10 minutinhos para você esvaziar a mente, tentar se conectar com você mesmo. Alguma atividade saudável, né? Exatamente. Porque sabe o que acontece? Eu não sei, eu falo muito pouco sobre isso. Mas a maioria das mães que tá naquele momento de criação com os filhos e tá ela sozinha e não tem babá, enfim. A mãe, né, brasileira, normalmente a atividade de prazer dela é quando todos estão dormindo, ligar a televisão no celular ou na televisão e comer. Exatamente. E engolir esses sentimentos. Exatamente. Isso eu ouço, assim, no nível. Ela liga a TV, porque tá todo mundo em silêncio. Ela liga a TV e ela vai comer. Mas olha, esse tema é tão rico que daria até para fazer outro podcast. Vamos. Porque é muita coisa que tem, não é? Que são esses... E aí, dando continuidade à minha fala, o que é que acontece? Então, prazeres saudáveis. Sim. E ter cuidado com esses prazeres patológicos. Sim. Com essa dopamina rápida, fácil, vulgar, né? E aí entra o celular, entra a tela, a tecnologia, enfim. E que adoece, né? O álcool. Adoece. O álcool é o maior causador de divórcios, de separações. Né? Então, o que é que acontece? A tela, a tecnologia, ela tem atrapalhado muito. Tem atrapalhado os vínculos. Sim. Né? Sim. Ela tem atrapalhado os prazeres saudáveis, porque ela nos tira disso. Né? E ela tem favorecido a uma desconexão como um todo. A um padrão, tem alimentado um padrão que não existe. E aí vem a minha outra dica. Não se cobre. Não se coloque padrões. Cada pessoa é única. Sim. Você é singular e não tente ser igual a ninguém e se afaste desses padrões. Não é? Eu costumo dizer que rede social é muito mais uma ferramenta de exibição do que de informação. São recortes, pois é, editados. Exatamente. Então, enfim, é uma realidade que realmente não existe, não é real. E que tem favorecido esse padrão inexistente, cada vez mais inalcançável, e que está adoecendo muitas pessoas por se sentirem frustradas, que naturalmente não vão alcançar. Não vão, porque é uma performance para além do ser humano, não é? Exatamente. Você tem que ser a CEO, você não pode trabalhar no emprego normal, ganhar o seu din-din. Você tem que ser a CEO, você tem que estar no shape da Graciane Barbosa, e você tem que estar magra, e você não pode ter estria, entendeu? E você tem que ser uma mãe maravilhosa, como se não trabalhasse, tem que trabalhar como se não fosse mãe, e tem que ser aquela esposa do lar. Eu costumo dizer assim, baseada nisso, que a rede social é muito mais uma ferramenta de exibição, tem uma frase que diz assim, diga-me como você se exibe, e eu lhe direi onde está o seu vazio. Então... Arrasou. Então, o que é que acontece? Ali é muito mais uma ferramenta de exibição. Sim. E a forma como cada um escolhe para se exibir tem muito mais relação com os próprios vazios. Sim. Então, tem pessoas que vão ter uma necessidade de mostrar que é a mãe maravilhosa, Sim. impecável, olha isso, olha aquilo. A outra vai ser atleta. Sim. Porque tem essa necessidade de mostrar ou que é linda, ou que é muito espiritualizada, ou muito boa. Então, você vai se abastecendo ali de realidades que não existem e que, de verdade, tem a ver com os próprios vazios. Então, você vai se abastecendo de vazios. Não é de conteúdo. Não. Pouco conteúdo existe, né? Sim. Existe ainda muito conteúdo bom, mas a maioria não é. Exatamente. Teve um dia desse que... Porque a gente, né, trabalha também com a internet e tal. E aí eu fico, às vezes, me sentindo nadando contra a maré, mas sempre me reforçando porque eu estou fazendo... Algo de muito bom. E continue. Coisas. Precisamos. Eu fico pensando, porque assim, aí quando chegou desse, o pessoal que fica com a gente na estratégia, tá falando, Camila, aí mandam, às vezes, indicar, olha, tá, é isso, faça aí um compilado e tal. E quando eu fui olhar, isso foi mês passado, foi um vídeo de 1 segundo piscando, não sei se você já viu, que foi... que o pessoal tava fazendo pra viralizar. Era um vídeo de 1 segundo, piscando, barulhinho assim, piscando. Eu falei, eu não vou
fazer isso, gente. Não, mas já tá bombando. Meu Deus, piscando um negócio de 1 segundo, porque tem retenção e alcance, umas doideiras lá. Nem vi. E todo mundo tava piscando, entendeu? Aí botava alguma frase referente ao seu nicho. Eu falei, Jesus, eu não vou. Eu não vi, não, Camila. Eu sou bem ausente de rede social. Aí eu fico, Senhor, fora da realidade mesmo, da perspectiva. E eu também bato muito nessa tecla. Inclusive, eu prezo por mostrar pouco a Ana Lu, e eu sempre reforço, né, no meu Instagram, que não existe uma cartilha, não existe. Eu tô aqui, mas assim, com 1 quilo de maquiagem, meu cabelo tá com Babyliss, eu não acordei definitivamente assim, né? Eu tô toda organizada aqui, vaporizada para poder... Então, não existe isso, não né? Existe um manual. recorte não social existe. que a gente coloca filtrado do que a gente quer que o outro veja. Perfeitamente. Mas a gente não pode se comparar. E, infelizmente, vamos conversar, tem muita coisa ainda pra gente elaborar, mas assim, o que é que se você pudesse orientar, fazer uma última orientação para essa mãe, nesse recorte social atual, o que é que você orientaria para ela ter uma vida, uma saúde mental saudável, assim? O que você falaria para essa mãe? Como prevenção, Como né? prevenção, exato. Olha, Camila, além do que eu falei, né, de vínculos, hábitos de vida, que tente se conectar consigo mesma, não é? Que tente se conectar com a sua criança interior. Eu acredito que para a gente conseguir exercer uma boa maternidade é muito importante nós nos voltarmos para a nossa criança, né? Cuidar da nossa menina, eu da minha menina, você da sua menina. Isso é muito importante. E poucas pessoas hoje conseguem sequer se conectar com isso. Com o próprio sentimento, com a sensação. Tem pessoas que chegam no consultório e falam, eu tive uma crise de ansiedade, eu senti falta de ar, taquicardia, mialgia. Tá, mas o que veio antes da crise? Uhum. Não sei, veio de repente. Não, mas antes. Qual o sentimento que veio? Teve um sentimento que precedeu. Não existe, eu não sei, não entendo, sabe? Então, assim, existe uma dificuldade da nossa geração se conectar consigo mesma. Por quê? Porque nós não fomos ensinados. Totalmente. E conexão emocional é uma das necessidades básicas da criança, entende? Que o adulto vai conseguir exercer se ele for ensinado. Né? Hoje, nossa relação com os nossos filhos é diferente. Então, como é que você se sente? Como é que você se sentiu com isso? Não é? Isso é tão importante. Sim. Então, eu digo para essa mãe, se conecte com você, né? Com a sua criança. Oferte à sua criança o que ela precisa. Que, em geral, é o que faltou. E sempre falta. Sempre. Não é? E se permita. Não se cobre. Se acolha. Se ame, se acolha. Faça com a sua criança o que um bom cuidador faz. Eita, amiga, vamos tatuar isso aí. Você tá entendendo? Você pega o papel e caneta, volta esse podcast, pega o papel e caneta, bota no velocidade 1, tá, minha linda? Pra poder ouvir aqui. Eu tô, assim, impressionada. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães, muitas famílias. Você falando, né, surgiu várias ideias de vários temas que a gente pode destrinchar com calma. Embora. Porque é tão profundo, né, isso? Muito. E eu acho que precisa realmente pegar todo esse conhecimento acadêmico mais profundo e a gente botar nesse funil e externalizar para as camadas da sociedade, né? O Nalu Podcast, ele está aqui justamente para isso, para tirar um pouco desse conhecimento de valia e trazer para quem precisa, para a massa que precisa, né? E eu estou muito feliz do Nalu existir, estou muito feliz de estar aqui e continue, porque é muito necessário. Gente, eu não queria que necessário. Eu queria, Maria Clara, mais uma vez agradecer pela sua presença aqui. Tenho certeza que vocês vão ver muito ela por aqui, viu? Que eu já estou pensando em várias coisas mesmo. Vamos embora. E foi de muita valia, muito conhecimento. Da mesma forma, você conseguiu, assim, ter essa abertura de forma muito leve e muito palpável para as famílias, que eu acho extremamente interessante e importante, né? Você ter esse conhecimento, mas também você conseguir transmitir ele de forma que todos entendam. E você foi maravilhosa. Então, queria agradecer muito. Foi muito difícil. Eu sei que foi muito difícil para você poder estar aqui hoje. Foi muito prazeroso. Mas foi maravilhoso. Foi muito bom. Eu que agradeço. Vamos repetir. Gente, tá infelizmente acabando mais um Nalu Podcast. A maternidade que é sobre você.